Começa mais um episódio do podcast, o único. Seja muito bem-vindo. E eu estou aqui hoje com o pastor Bertaia, vereador de Piracicaba. Agradecer desde já, muito obrigada pela presença, por encaixar aí na agenda esse tempo para esse projeto aí de Deus. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço. É um prazer, Carol, estar aqui com vocês. Aqui. Muito obrigada. Uma honra para mim. Pastor, eu trouxe um tema hoje, eu conversei com você, né? E eu vim pedindo para Deus, Senhor, que tema que eu vou levar para esse podcast? E o Senhor colocou muito no meu coração. E a primeira pergunta que eu ia falar é: por que as pessoas não entendem, biblicamente falando, o que são as promessas de Deus? Carol, essa pergunta sua, eu vou dizer para você. Teologia é uma ciência, não é uma ciência exata, no sentido de todo mundo pensa igual, né? Então, enquanto teólogo, eu tenho uma visão mais pentecostal. Nós temos teólogos mais tradicionais, né? E quando você olha para o tema promessa de Deus, a Bíblia é um livro de promessa, né? No Antigo Testamento são 5.000 promessas escritas. No Novo Testamento, 3.000 promessas escritas. Ao todo, 8.000 promessas na Bíblia. E essas 8.000 promessas, elas se multiplicam, porque algumas dessas promessas, elas ramificam para outras áreas da vida da pessoa também. Eu acredito que cada promessa da Bíblia, dessas 8.000 promessas, são direcionadas para aquele que crê em Deus, para aquele que crê na palavra de Deus. Você citou agora há pouco, enquanto nós conversávamos, Gálatas 3:25, né? 15:25. 3:25 fala sobre, sobre as promessas para Abraão, né? Isso. No versículo 29 de Gálatas 3, está escrito assim: se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha só, se você é de Jesus Cristo, você é descendente de Abraão e herdeiro conforme as promessas. Então, todas as promessas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento são para nós, cristãos, não só para os judeus, né? Nós sabemos que o povo judeu é um povo extremamente próspero, é um povo extremamente bem-sucedido, e é nesse sentido que Paulo escreve Gálatas, dizendo que aqueles que nasceram da fé em Jesus Cristo, embora não tenham o sangue semita, né, uma ascendência judaica, também têm as promessas de Abraão sobre a sua vida. Então, eu acredito que cada promessa da Bíblia, Deus fez para você, Deus fez para mim. Promessas costumam estar na Bíblia condicionadas a alguma coisa. Por exemplo, Deuteronômio 28 vai dizer assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos. Aqui é a promessa: virão sobre ti todas essas bênçãos. E aí vem uma série de bênçãos, né? Bendito será ao entrar, bendito será ao sair, bendito será o teu cesto, a tua amassadeira, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais. O Senhor te colocará por cabeça, versículo 13, e não por caudas, estará por cima e não por baixo. Mas lá no comecinho do primeiro versículo, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. As promessas costumam estar condicionadas à obediência, costumam estar condicionadas à aliança com Deus, costumam estar condicionadas a uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Então eu acredito que as promessas da Bíblia, elas são para nós, mas também acredito, e isso é uma fé que eu tenho dentro de mim, eu também acredito que Deus ainda faz promessas. Deus ele é muito sensível à nossa necessidade, ele é muito sensível ao que nós vivemos aqui. Então eu acredito que Deus sim, em alguma situação que você pode estar vivendo, ou algum momento da sua vida que você pode estar passando, que Deus pode sim vir falar diretamente ao seu coração. Descanse, eu vou cuidar disso.
isso não deixa de ser uma promessa. Sim. Né? A palavra escrita nós chamamos de palavra logos, né? O que Deus escreveu, as 8.000 promessas. Mas também na teologia nós chamamos uma outra palavra de rema. A palavra rema é a palavra revelada. Então talvez você lê um versículo da Bíblia que ele é uma promessa geral. Mas ao ler aquele versículo, Deus transforma aquilo em rema para você. Deus traz um significado, não uma mudança no que está escrito, doutrinária, nada disso. Mas Deus muitas vezes pega de uma passagem bíblica, traz algo muito específico para você. Sim. Né? Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Sim. Né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acredito que essas 8.000 promessas que estão na Bíblia são feitas para todos nós que cremos em Deus, vivemos para Ele, mas elas estão condicionadas à aliança com Deus, condicionadas a uma vida com Deus, a fé, a obediência, né? E essas promessas, ao passo que você vai andando com Jesus, andando com Deus, confiando nele, vivendo para Ele, essas promessas vão se cumprindo na sua vida. Sim. Então, a promessa de Deus, vamos pegar dessas 8.000 promessas que você fala, né? Mas quando a gente sabe que a promessa de Deus, ali, por exemplo, em Gálatas, quando ele fala da promessa de Abraão a seu descendente, aponta a Cristo. Então, todas as promessas apontam a Cristo. Então, aquele que crê já faz parte da promessa? Sim. Jesus é o cumprimento da maior promessa que Deus fez, né? Quando Adão e Eva, eles pecam no paraíso e eles são retirados, né, do Jardim do Éden, vem ali a palavra de Deus para Adão que do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Vem a palavra para Eva, com dores darás a luz. Mas ali Deus faz uma promessa. Deus diz que haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher, né? Nós sabemos que ali a serpente é o símbolo de Satanás, né? Sim. Do império das trevas, né? E aí Deus fala assim para Eva, mas a serpente vai ferir o seu calcanhar, mas a sua descendência vai pisar sobre a serpente, sobre a cabeça da serpente, né? Essa descendência é Jesus, né? Ali Deus já falou de Jesus, né? Na realidade, do começo da Bíblia até o último, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para Cristo. A Bíblia fala de Jesus, Sim. né? No Antigo Testamento, Jesus aparece muitas vezes, né? Nós chamamos isso de teofania, né? Uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Sempre que você vê lá o anjo, né, no singular, né, o anjo com A maiúsculo, teofania, Jesus aparecendo no Antigo Testamento, né? Você vê, por exemplo, quando o anjo aparece para Manoá, pai de Sansão, que queria, o anjo vem primeiro e faz a promessa para a esposa. E aí quando a esposa conta para o marido, ele fala assim, não, eu quero que o anjo fale comigo. E ele vai em busca dessa confirmação e o anjo vem e fala com ele mesmo. E fala, tudo que a sua mulher disse é verdade. Ele não repetiu tudo que falou, mas disse para o marido, tudo que a sua mulher disse é verdade. E aí quando ele está indo embora, o Manoá diz assim, mas antes que o senhor vá embora, me diga o seu nome. E o anjo do Senhor responde assim, por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Né? Ali é uma teofania, né? Quando Isaías fala de Jesus, ele diz que a virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome seria Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, seria maravilhoso, né? Jesus Cristo é maravilhoso. Então, ele aparece muitas vezes no Antigo Testamento, em várias passagens bíblicas, né? Por exemplo, quando Abraão vence a batalha para resgatar o sobrinho dele, Ló, né? E ele tem um encontro com Melquisedeque. E ali Abraão tem um momento de comunhão, né? Melquisedeque é apresentado ali como sacerdote, né? Serve pão e vinho para Abraão e abençoa Abraão. E agora lá em Hebreus 7, quando o autor dos Hebreus fala dessa passagem, ele diz que Melquisedeque, que apareceu para Abraão,
Ele não tem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de existência, sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Né? Também uma teofania. Então, é o que você disse, Jesus ele está desde o Gênesis até o Apocalipse. Jesus é a promessa de Deus para nós, né? É o cumprimento da maior promessa. Mas também acredito que Deus ele olha para nós de forma individual. Sim. Né? Não, tem a promessa coletiva, a salvação, Tá. Né? Através de Jesus. Como diferenciar, talvez, essas promessas bíblicas do que é específico para cada um, né? Eu creio que quando Deus ele fala algo com você, você não tem dúvida nenhuma de que ele falou. Sim. Né? Então, por exemplo, existem muitas promessas na Bíblia. E essas promessas são para a igreja, né? São para o povo de Deus. Sim. E Deus cumpre essas promessas. Né? Muitas vezes, promessas que não são cumpridas são porque não foi cumprido ali a condicional. Né? Houve talvez uma desobediência, houve talvez um afastamento. Sim. Tem muita promessa que está escrito se creres. Né? Talvez a pessoa não creu naquilo. E não porque não tem fé, mas talvez porque você sabe que às vezes o senso, a pessoa ela cresce, às vezes num ambiente que ela, crenças limitantes ao longo da vida, ela não se sente merecedora. Então ela não é que ela não acredita que Deus pode fazer, mas ela talvez não acredita que é para ela. Então, por não acreditar, pode não acontecer, né? Eu acredito que toda promessa que está condicionada à fé, se você crer, né? Se creres, se obedeceres, se me ouvires, né? Se fizeres. Então, as condicionais cumpridas, Deus ele não é homem para mentir e nem para voltar atrás. Deus cumpre as promessas. Mas quando Deus faz uma promessa muito específica para você, vamos dizer que num culto, o pastor está pregando sobre família e ele está falando assim, tudo que Deus prometeu acerca da sua família, Deus vai cumprir, né? Cada promessa que Deus fez para você, Deus vai cumprir. E ali você sente Deus falando com você, que vai trazer a sua família para a igreja, né? Ou que vai libertar uma pessoa da sua família de um mal. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, há uma promessa, por exemplo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então toda vez que você está falando disso, né, que o pastor prega sobre família, eu sempre lembro dessa promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se haver toda essa condicional que nós estamos falando, né? Você percebe que essa promessa saiu da boca do apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele e Silas, né? Depois de apanhar, ser chicoteado, encarcerado, aprisionado, meia-noite, orando, louvando a Deus, a prisão caiu, e o carcereiro que ia se matar, ele fala assim, Paulo fala para ele, não se mata, ninguém fugiu, tá todo mundo aqui. Então ele pergunta para Paulo, né? Como que eu faço para ser salvo? Porque ele viu Deus na vida de Paulo, né? Todo mundo podia ter fugido, ninguém fugiu, ele viu Deus. Como que eu faço para ser salvo? E o apóstolo Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Você percebe? Você crê em Jesus. Você vive a sua vida para Jesus. E a sua família vai ver essa transformação na sua vida. E também vai crer em Jesus. Né? Paulo não está dizendo que a sua família vai ser salva se só você crer. Não. Né? Só você crê e aí todo mundo é salvo porque você creu. Mas ele está dizendo, você creia. E porque você crê, Deus vai mover a sua família para crer também. E é o que aconteceu com o carcereiro. Ele leva o Paulo e Silas para casa, ele se batiza naquela madrugada, no mesmo dia, ele se batiza e a família inteira se batiza também. Se cumpre aquela palavra. Sim. Eu tinha uma dúvida aqui, né, mas acredito que até já foi respondida, mas eu vou comentar sobre ela. Se a gente pode dizer que as promessas já estão se cumprindo na vida daqueles que creem e se ainda haveria futuras promessas, mas sim, né? Porque se a promessa é algo que a pessoa condicionada a fazer tudo aquilo que a palavra diz, então há promessas futuras, né?
Eu creio que Deus, eu costumo falar que Deus continua fazendo promessas, né? Que Deus continua, porque não está escrito na Bíblia que Ele é o mesmo ontem, hoje será sim, eternamente? sim. Né? Ao passo que nós vamos avançando, caminhando com Deus, as promessas vão se renovando. Eu acredito que você está vivendo promessas de Deus na sua vida. Talvez sonhos que você teve na sua infância, projetos que você teve na sua adolescência, na sua juventude, embora você seja jovem, né? Mas que você teve lá na finalzinho da adolescência, coisas que você planejou, sonhou, você está vivendo. E muitas outras que você sonhou e que ainda não se realizaram, vão se cumprir também. Porque tem uma palavra na Bíblia que diz assim, é Deus que opera em nós o querer e o realizar. Sim. Se você quer e caminha com Ele e anda ao lado dele, se o seu propósito é para a glória de Deus, se isso glorifica o nome dele, edifica a fé de outras pessoas, o maior interessado em ver o filho feliz é o pai. Né? O maior interessado em ver o filho ser bem-sucedido é o pai. E Deus é assim. Jesus disse que nós, mesmo sendo maus, quando um filho pede pão, nós não damos pedra. Quando um filho pede peixe, nós não damos serpente. Quanto mais, palavras de Jesus, o vosso Pai Celestial. Né? Agora, Mateus 6,33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O contexto que Jesus falou, ele começou lá no capítulo 6 dizendo assim, por que vocês estão ansiosos? Pelo que haveis de comer, ou o que haveis de vestir? Não é o corpo mais do que o vestuário, né? E a vida mais do que o alimento? E aí, nesse sentido, ele fala, olhem para as aves do céu, não semeiam, não colhem, mas o Pai as alimenta. Olhem para os lírios do campo, que não tecem, não fiam, contudo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus faz isso com as aves do céu e com os lírios do campo, que hoje existem e amanhã são lançados no fogo, quanto mais a vocês. Né? Então, eu acredito que o principal é a salvação, é o reino dos céus. O principal nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, mas em muitas passagens Jesus fala das coisas daqui também. Né? Então Deus tem promessas para nós aqui, mas a principal promessa é a vida eterna. E para isso é preciso buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Mas é o que eu disse no início, isso é uma visão teológica. Existem outras visões teológicas diferentes da minha também, né? Que a gente respeita e caminha junto, porque todas elas vão terminar. Seja aquela visão mais tradicional, mais pentecostal, todas elas vão terminar no mesmo lugar, né? Jesus Cristo como centro de tudo e o reino dos céus, né? Porque tudo aqui é passageiro, né, Carol? Sim. Isso aqui tudo passa. Tudo passa. Qual é o conselho como pastor, né, que você deixa para as pessoas que ainda não conseguem discernir, né, entender as promessas de Deus? O conselho principal é buscar Jesus em primeiro lugar. Se a pessoa tiver um encontro com Jesus, né, receber o Espírito Santo, as promessas elas vão consequência. Todo o cumprimento das promessas bíblicas, eu penso que é uma consequência da nossa vida com Deus, da sua aliança com Deus. Então entregue a sua vida para Jesus, entregue o seu coração para Jesus, faça dele o seu Senhor, o seu Salvador. Né? O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11, 12, vai dizer assim que Jesus veio para os seus, né? Povo judeu, mas os seus não o receberam. Portanto, todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você se torna um filho de Deus. Marcos, no capítulo 16, quando fala do batismo,
diz assim, pregai o evangelho a toda criatura. Porque a gente ouve que todo mundo é filho de Deus, né? Mas Jesus disse essa palavra quando ele está sendo assunto ao céu. Pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí João 1 diz que quem creu se tornou filho de Deus. Então quando você entrega sua vida para Jesus, você deixa de ser uma criatura para se tornar um filho de Deus. E aí as promessas são para os filhos, né? Para os herdeiros, para os descendentes de Abraão, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 3, que você leu hoje. Então, se eu posso dizer que as promessas vão se cumprir, e elas vão se cumprir na vida dos filhos, daquele que creu, daquele que entregou a vida para Jesus, daquele que deixou a velha vida e procura andar, né, como diz a Bíblia, em novidade de vida. Sim, com certeza. Aqui tinha uma pergunta, o que as pessoas sofrem ou perdem, né, em não saber as promessas de Deus? E é basicamente o que você falou agora, né? Perdem a salvação, talvez, né? Podem perder muitas coisas, né, pastor? Quando as pessoas não procuram, não buscam as promessas, não buscam o Deus, o único, né, suficiente na nossa vida. Você sabe que quando alguém tem um encontro com Jesus, né, eu tenho certeza que isso aconteceu com você também, a vida é transformada, né? A vida ela passa a ter um novo significado, né? As prioridades mudam, né? Nós estamos falando de promessas, de bênçãos, de cumprimento de promessas, mas como você bem disse, né, a principal promessa já foi cumprida. Há 2000 anos atrás, Deus cumpriu uma promessa, né, quando Ele entrega o seu Filho na cruz para que houvesse a possibilidade da nossa salvação. Sim. Né? E quando a gente fala, eu falei de promessas futuras, né? A gente acredita que sim, porque as pessoas, né, tem, é o que você falou, o Deus é o ontem, é o hoje e toda a eternidade, sempre. Mas a promessa futura também seria a segunda volta de Jesus, né? Sim. E essa promessa vai se cumprir logo, eu acho, viu, Carol? Uhum. Eu acredito que... eu sei que, né, a igreja do Evangelho Quadrangular, né, onde sou pastor, é uma igreja centenária. Nós temos 102 anos no mundo, fundada por uma mulher, Aimee Semple McPherson, uma mulher extraordinária, à frente do seu tempo. Né? Imagina só, 100 anos atrás, uma mulher construindo uma igreja, um templo para 5.000 pessoas sentadas. Né? Pessoas entravam de cadeira de roda, saíam andando. Né? Pessoas eram trazidas, a igreja, o templo está em Los Angeles, as ambulâncias na época passavam na igreja antes de ir para o hospital. A história da igreja de Los Angeles conta isso, né? As pessoas passavam na igreja, na ambulância, ela orava e aí eram curadas e já nem iam mais para o hospital. Então, assim, era um movimento extraordinário, né? Isso 100 anos atrás. Então, nós cremos muito nas promessas de Deus. No Brasil está há 74 anos, né? Em Piracicaba, 70 anos. Então, a igreja é um cumprimento de promessas, né? Sim. Mas desde a época da Aimee, lá 102 anos atrás, ela já pregava, né? Jesus está voltando. Jesus está voltando, né? E pastores mais antes de mim, Jesus está voltando. Então, é algo que os pastores sempre pregaram. Nos dias apostólicos, eles já pregavam que Jesus estava voltando e que era para aqueles dias, né? Só que agora, Carol, as promessas, as profecias do arrebatamento, todas já se cumpriram. Né? Tudo que Jesus disse que aconteceria no mundo, já aconteceu. Né? Jesus disse que isso era as dores do parto. Né? As guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes, pandemia é um desses cumprimentos. Então, tudo está pronto. Eu acredito que realmente nós estamos vivendo a geração. Eu acredito. Pode ser que daqui 50 anos ou 100 anos, Jesus, nós não sabemos. Jesus falou que ninguém sabe o dia, né? Mas eu acredito que nós
somos, né, a geração do arrebatamento. Se não a minha geração, mas a geração dos meus filhos, eu acredito que a igreja está se despedindo da terra. E você quer explicar um pouquinho rapidamente sobre essa promessa da segunda volta, sobre o arrebatamento, para quem ainda tem muita dúvida, né? Jesus falou que quando ele está sendo assunto aos céus, né, ele vai dizer que ele voltaria, né, para levar a igreja. O arrebatamento da igreja, nessa segunda vinda, Jesus não pisa na terra, né, como pisou na primeira. Jesus veio na terra como homem, andou, caminhou na terra, né, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, depois de 40 dias ascendeu aos céus. Na segunda vinda, ele fica nos ares, né? A Bíblia fala nas nuvens, né? No céu de Jerusalém. E dali a igreja é chamada. Então o arrebatamento, né? A Bíblia fala das trombetas tocando, né? A igreja é chamada para se encontrar com Jesus nos ares. No céu de Jerusalém. Vamos dizer que se acontecesse agora o arrebatamento, né? Num piscar de olhos nós desapareceríamos, nos encontraríamos com Jesus no céu de Jerusalém. Ali se instituiria o que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Ali ninguém vai ser condenado, porque só foi arrebatado quem é salvo, né? Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e aí depois a igreja se encontra com Jesus nos ares. E no tribunal de Cristo recebem, a Bíblia chama de galardão, né? A recompensa, cada um segundo as suas obras, né? Tem a ver com as almas que você ganhou, né? Tem a ver com... Nós não sabemos o que é esse galardão, né? Nós não sabemos. Fala, não né? deixa claro, né? Nós não sabemos o que literalmente é esse galardão, mas a Bíblia fala dessa recompensa. Nós nos encontramos com ele, galardão, tribunal de Cristo, e aí começam as bodas do Cordeiro, né? São os anos... as bodas de Caná da Galileia falam da festa de casamento, né? 7 dias de festa, né? As bodas do Cordeiro falam dos 7 anos da grande tribulação aqui na terra e dos 7 anos em que a igreja está com o Cordeiro, comemorando, vivendo essa festa, né? O casamento da noiva, que é a igreja, com o noivo, que é Jesus, né? E aí, enquanto está aqui na terra acontecendo a grande tribulação, está acontecendo as bodas do Cordeiro. Mas há também diferenças teológicas, tá? Existem teólogos que acreditam que a igreja é arrebatada no final da tribulação. Existem teólogos que acreditam que a igreja é arrebatada no meio da tribulação. Mas porque isso a Bíblia não deixa claro, é isso? Não, há margem para interpretação, né? Há uma margem para interpretação. Então tem pré-milenista, pós-milenista, amilenista. Eu, particularmente, como pentecostal que sou, acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Para mim não faria sentido ser arrebatado. Porque é a salvação, no caso. Para mim não faria sentido quem é salvo passar a tribulação, né? Tá? E tenho base bíblica para isso. Mas também existem bases, né, bíblicas fortes para quem acredita na... por isso que eu disse que a teologia ela é interessante, né? Sim. A gente está falando da segunda volta por conta de ser uma promessa. Uma promessa de Deus. E vai se cumprir. E vai se cumprir. Pastor, para a gente já quase finalizar, a gente passa tão rápido, não parece, né? A gente conversando aqui, ainda me surgiu algumas dúvidas. Talvez pode até ser uma dúvida sua. Resumindo, eu tenho uma promessa sobre minha vida. Por exemplo, escuto uma pessoa... Estou passando por algum problema, vou pôr um exemplo. E vem uma pessoa e fala exatamente sobre aquele problema para mim e que vai dar tudo certo. Isso é uma promessa, certo? Mas a dúvida que ficou, mas de qualquer forma, todas essas promessas estão na Bíblia, correto? Hoje pela manhã, eu tive uma reunião com alguns pastores, né? E um pastor falou assim, né? Olha, Deus já usou pessoas para falar comigo, muito específico, né? Situações pessoais, né, da minha vida.
Aí teve um outro pastor que falou assim, eu não acredito em palavras proféticas, eu acredito só nas palavras da Bíblia, né? É muito pessoal. Sim. Eu, particularmente, acredito que Deus ainda faz promessa. Porque já aconteceu comigo também. Quando eu tinha 16 anos para 17 anos de idade, antes de conhecer Jesus, eu fui dependente químico, né? Com 15 para 16 anos. Eu estava no mundo das drogas, né? Nessa época. E uma pessoa que veio da Alemanha, uma missionária da Alemanha, nunca tinha me visto, nunca conversou comigo, me parou e falou para mim assim, olha, Deus tem algo para fazer na sua vida. E falou, meu pai, né, morreu muito cedo também nos vícios, né? Meu avô nos vícios, então assim, paterno, né? Então, falou dessa maldição hereditária, falou, seus avôs, seu pai, essa pessoa nunca me viu na vida. Seu avô teve isso, seu pai teve isso, você está passando por isso, mas Deus vai quebrar essa maldição na sua vida. E a partir de você, a sua geração vai ser abençoada. Deus vai te usar para pregar a palavra. E falou tudo. E aí ela foi embora, eu falei assim, ai que loucura isso aí, né? E tudo se cumpriu. Então assim, eu acredito que Deus faz, eu particularmente acredito. Sim. Que Deus ainda pode usar alguém, ou um pastor no altar, ou alguém Sim. especificamente, ou um irmãozinho da igreja, ou uma irmãzinha da igreja, para chegar em você, Carol, e chegar, por exemplo, um dia no culto, você está lá assistindo o culto, e vem uma irmã da igreja, segura na sua mão e fala assim, Carol, isso aí que você está passando, Deus mandou falar para você que isso tudo Deus vai mudar. Ou de repente nem é um problema, de repente vem uma irmãzinha da igreja, segura na sua mão e fala assim, olha, Carol, Deus mandou falar para você que vai usar a sua voz para abençoar outras nações da terra. E eu acredito que Deus vai usar. Que Deus vai usar você para abençoar outras nações da terra. Amém. Então, eu acredito. Sim. Né? E eu criei, por isso falei. Né? Então, e aí quando você também acredita nisso, a Bíblia diz, né, que quando dois ligam na terra, é ligado no céu. Né? Agora, isso é algo particular. Como eu disse, né? Nós estávamos em vários pastores hoje cedo, né? Todos pastores também da Igreja Quadrangular. Então, um acredita que Deus faz promessa, ainda faz profecia, outro acredita que não. E é livre, porque, como eu disse, a Bíblia é a palavra de Deus, e às vezes a pessoa ela interpreta de um jeito, e para ela, Deus está falando com ela daquele jeito. Sim. E está tudo bem. Né? É porque até foi a minha dúvida, que eu passei acreditando nisso, que tinha promessa sobre a minha vida, até que daí eu conversando com algumas pessoas e internet, que é um perigo também, né? Por isso que tem que ver muito a fonte de tudo que a gente lê, né? Não, mas as promessas de Deus já são essas, uma já se cumpriu. E as promessas que estão lá que são as verdadeiras promessas. E é por isso que eu trouxe esse tema, porque tá vendo como que muita gente assim, que era a minha dúvida. Mas será que Deus tem promessa sobre a minha vida? Acho que não, acho que a promessa de Deus sobre a minha vida é o que já tá aqui e ponto. E a pessoa acaba, que nem eu falei, eu saía dos cultos e a minha oração era, Senhor, mas qual é a sua promessa sobre a minha vida? E aí depois de um tempo, não, mas calma, mas a promessa é específica minha, é algo pessoal meu, a promessa de Deus. A promessa de Deus não é o que se cumpriu aqui na palavra, então por isso que eu trouxe esse tema hoje. Eu acredito que a palavra de Deus, ela não é genérica. E Deus não é genérico, ele é pessoal. A palavra de Deus, ela é pessoal. Embora a pregação do pastor no altar, ela possa ser genérica, entenda que, assim, é uma pregação que é para todo mundo. Mas alguns... Né? Mas essa mesma palavra, embora é para todo mundo, ela entra de forma pessoal em cada pessoa. Sim. Né? A mesma pregação, ela visita áreas muito íntimas da minha vida, da sua vida, daquela pessoa que está do seu lado. É o mover de Deus. É o mover de Deus. Por isso que essa palavra ela se renova. Ela é pessoal, ela é intransferível. Né? E eu acredito que Deus ele tem prazer. Eu acho que o medo de alguns pregadores talvez seja deixar, ao falar de promessas,
deixar a pessoa focada na promessa, entendeu? Ou nas bênçãos. Então, talvez a preocupação seja essa, de que o cristão não se torne muito materialista, não se torne muito nas coisas aqui de baixo, né? Então, às vezes a preocupação, né, o medo de algumas pessoas é esse. E aí acaba parecendo que quem está buscando algo, veja, além da salvação, porque nós não merecemos nem a salvação, né? A salvação é pela graça, né? Nós não merecemos. Jesus fez tudo por nós. E talvez o medo dos pastores seja de que a pessoa foque nas coisas da terra, nas promessas, nas bênçãos, e deixe de forma secundária o reino dos céus. O reino dos céus. E não é isso que eu quero que ninguém faça. Mas foi bom, porque foi isso que por um tempo aconteceu comigo. Você sabe que eu acredito que, por exemplo, tem uma menina lá na igreja, né? Supondo, né? Tá. Tem uma menina na igreja. E ela tem um sonho de casar, de ter filhos, tem um sonho de estudar fora. São sonhos, né? São coisas aqui de baixo. Sim. Né? Eu acredito que Deus tem prazer em dar isso. Sim. Sabe? Em colocar uma pessoa boa no caminho dela, em fazer com que ela se case com alguém também de Deus. Sim. Né? Com que ela estude naquilo que ela sonha estudar. Eu penso que Deus se alegra com isso. Eu acredito que Deus tem prazer nisso. Contanto que ela não priorize, coloque isso em primeiro lugar. E sim, o reino dos céus. A presença de Deus. Sim. Porque se eu busco em primeiro lugar o reino dos céus, as outras coisas são acrescentadas. E tem a ver com as necessidades do ser humano, né? Sim. De ter alguém com ele, né? De ter alguém para dividir seu sonho, seu projeto, sua vida, né? Mulheres sonham muitas vezes em ser mãe, homens sonham em ser pai. Eu penso que Deus se alegra com sonhos, né? Sim. Porque se eu posso sonhar, Deus pode realizar. Sim. Né? Você está falando agora de ter filhos, né? Eu tenho uma conhecida que por muitos anos tentando ter filho, ela não conseguiu. E como a gente é próxima, ela, há um tempo atrás, há um ano e pouco, vinha muito isso pra mim. Tal pessoa vai engravidar. Tal pessoa vai engravidar. E eu falava pra ela, e assim, com um certo receio, que é isso que você falou, de fazer com que ela só focasse nisso. Mas algumas vezes, não foram todas as vezes, mas algumas vezes eu fui até ela e falei assim, Deus tá falando que você vai conseguir engravidar. Não sei quando, mas eu sinto. Tanto é que veio muito forte a pregação de Ana pra mim, e veio essa pessoa na minha cabeça, e eu falei pra ela, vai buscar saber a vida de Ana, como foi, porque ela tá passando por uma situação parecida com a sua. A Ana, eu acho que eu vejo muito você, né? E essa pessoa, sim, e se cumpriu. Você percebe, então? Deus usou você como uma voz profética para fazer uma promessa para ela. E Deus cumpriu essa promessa. Então, esse é um testemunho, né, de que Deus ainda faz promessa. Sim. E cumpre, né? Sim. Porque você até temeu, né, em falar, mas você disse assim, veio forte em mim. Eu tive certeza que Deus estava falando comigo isso. Então eu fui e falei para ela. Né? Foi Deus usando sua boca para falar. Uma promessa. Que não tem a ver com o reino dos céus, que não tem a ver com a salvação, mas que era algo importante para ela. E que ela sempre vai lembrar, Deus usou a Carol para falar comigo. Né? E isso fortalece a fé dela. Isso fortalece a fé dela. Sim. E junto, uma outra pessoa da família também falou. Acredito que ainda esse ano você vai conseguir engravidar. E eu já vinha falando... Confirmação. Deus costuma confirmar. Quando Deus usa alguém para falar com você algo, Deus costuma usar depois outra pessoa para confirmar aquilo. Por isso tem que estar atento. Né? E às vezes Deus confirma também através de mensagem, né? Deus usa um pastor para pregar numa semana, daí vem outro pastor diferente, que não se conhece, prega a mesma coisa. Né? Fala a mesma coisa. Uma das coisas é isso, pastor. Culto, a gente vai cultuar a Deus.
Mas o culto é ali é Deus falando com nós o tempo todo, né? Eu penso que cada pregação Deus nos bombardeia com promessas. Com promessas, né? Verdade. É assim, a gente para pra pensar e sim. Porque é o que eu falei, eu sempre saio do culto, Senhor, mas eu tenho certeza que o Senhor falou isso pra mim hoje. Só que você vê como que de um tempo pra cá eu vim, porque algumas pessoas falaram, então a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Mas, Carol, a promessa é Cristo, é o que tá na Bíblia. A sua promessa individual não é uma promessa, porque a promessa tá lá. Então a gente tem que, né? E aí é buscar o Senhor. Senhor, mas será que é isso mesmo, né? Será que isso não é uma promessa sobre a minha vida? E buscar Ele. Porque por um momento da minha vida, eu acreditava nas promessas da minha vida. Depois, por alguém falar alguma coisa, eu falei, nossa, então peraí, será que eu estou individualizando a promessa para mim e não é isso? Mas é o que você falou, às vezes também é o receio de fazer com que você esqueça a mais importante promessa. A gente não pode inverter, né? É sempre Deus em primeiro lugar, o reino dos céus em primeiro lugar, né? A salvação, vida eterna. Só que o que acontece? Existe um movimento, às vezes, né, no mundo evangélico, de que parece que você está sendo menos espiritual se você também buscar cumprimento de promessas. Coisas, né? Mas veja, busque em primeiro lugar o reino dos céus. E as demais. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa, né? As demais coisas serão acrescentadas. Sim. Né? E aí tem um versículo na Bíblia que Deus fala assim, ó, faça-me lembrar das promessas que eu te fiz. Aonde que fala? Eu estou tentando lembrar. Será que você consegue achar aí, amigo? Me faça lembrar das promessas que eu te fiz. É algo extraordinário. Deus falando assim, ó, me lembra, né? Então, vamos lembrá-lo, Senhor. Né? E não é que Deus esquece. Deus não está falando que esquece, não. Quando Ele diz isso, Ele está dizendo assim... Eu ia perguntar agora, assim... na verdade, Deus está pedindo relacionamento. Deus está falando, me faz lembrar. Deus está falando assim, me cobra. Vem falar comigo, vem orar, né? Vem conversar comigo. Se você quer promessa, vem me lembrar. Né? É Deus nos convidando para o relacionamento. Sim. Né? Deus não esquece, mas Ele está falando assim, venha falar comigo. Que lindo isso. Pastor, você contou de uma promessa que já se cumpriu na sua vida. Se quiser deixar mais um testemunho de mais uma promessa. Eu acredito que o meu ministério é o cumprimento de uma promessa de Deus, sabe? Logo que eu cheguei na igreja, né, e conheci Jesus, desci as águas do batismo, conheci minha esposa na igreja, né, namorei, casei, tive meus filhos na igreja, né? Então toda a minha história, desde os meus 18 anos, é na igreja. Depois que você saiu das drogas. Quando eu cheguei na igreja, primeiro culto, o pastor, ele pregava, né? Porque a família não acreditava que havia mais possibilidade da minha recuperação, né? Então, eu lembro que eu ouvi de um familiar assim, olha, você está condenado, não tem jeito. Então, na primeira pregação, o pastor pregou assim, se o mundo te condena, Jesus não condena você. Vem para Jesus que a sua vida vai mudar. E, de fato, daquele dia em diante, tudo mudou. Tudo mudou. É como se Deus tivesse tirado com a mão aquela dependência, né? Aceitei Jesus no domingo e dali nunca mais saí da igreja. Me batizei, conheci minha esposa, tive meus filhos. E algo ardia no meu coração. Eu quero fazer a obra, né? Eu quero pregar a palavra, eu quero servir a Deus. Parecia muito distante para mim isso, né? Na igreja me formei, estudei, assim, tudo na minha vida aconteceu na igreja, né? Todas as experiências boas que eu tive aconteceram a partir do dia que eu conheci Jesus, né? Então, quando eu ouvi pela primeira vez que Deus iria me usar, né? Vários pastoras, pregadores, Deus vai te usar, você vai pastorear, você vai ter uma igreja. Parecia algo muito longe da realidade para mim, né? E hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo essa promessa, né? Nossa igreja hoje
A nossa igreja está lá na região norte de Piracicaba, no bairro Vila Sônia, né? E tem uma comunidade maravilhosa ali, um povo maravilhoso que serve a Deus, né? Pessoas batizando todos os meses, pessoas chegando na igreja, famílias sendo transformadas. Eu acho que o maior presente que um pastor tem é ver alguém chegando na igreja e tendo a vida transformada. Muitos das drogas também, outros dos vícios, outros de uma vida de incredulidade, de uma vida errada, outros de uma vida de ateísmo, né? E chegando e entregando a vida para Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é uma promessa. Isso é o cumprimento da promessa. Você achou, amigo? Isaías 43, 26. Você lê para nós ele. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que seja justificado. Essa é a parte mais próxima do original, que é seco, né? Mas o texto é justamente convocando o povo para que lembre das promessas que ele fez. Ou seja, venham até mim, intimidade, relacionamento. Isaías é o profeta messiânico, né? Sim. Não sei se você já leu sobre os pergaminhos do Mar Morto. Eu estive muitas vezes em Israel. Ai, meu sonho. Se eu posso sonhar, Deus pode realizar. Com certeza. Já me vejo lá, já. Quarta-feira eu estou indo para lá de novo. Ai, que bênção. Com um grupo de 50 pessoas. Legal. Né? Pessoas do Brasil todo. Sim. Né? Eu estou indo para lá. E tem uma região ali em Israel que é o Mar Morto, que é, né, extremamente conhecido, que ninguém afunda nele, qualquer pessoa vai boiar no Mar Morto, os cremes do Mar Morto, né, a lama do Mar Morto, né, sais minerais. Mas ali, por causa de ser o lugar mais baixo da Terra, ponto mais baixo da Terra, por causa da umidade, por causa do sal, né, é uma região onde foi encontrado vasos de cerâmica com pergaminhos da Bíblia, né, preservados há mais de 2000 anos. Então ali são os registros bíblicos mais antigos, né, que se tem achado, porque o pergaminho vai gastando, então tem os copistas, depois de 40 anos está gasto, copia para outro, mais 40 está gasto, copia para outro. E aí havia aquela pergunta, será que a palavra de Deus que nós temos hoje, ela é igual à de 2000 anos atrás? Porque foi passando, foi copiando, né? E aí encontrou-se os pergaminhos do Mar Morto. Teste com carbono 14, comprova que tem mais de 2000 anos. Aí eles pegaram e falaram, vamos comparar esse aqui de 2000 anos com esses que chegou para nós agora. Idêntico. A palavra de Deus preservada, né? E qual é o único livro que foi encontrado inteiro? Isaías. Porque não tinha Novo Testamento 2000 anos atrás, né? Isaías é o livro que fala de Jesus, né? É o livro messiânico. Para Jesus o tempo todo, né? Então, eu penso que esse versículo bíblico é Deus nos chamando para o relacionamento, né? É Deus nos chamando para a intimidade. Quando Deus fala, me cobra, me lembra, né? Ele está dizendo assim, vem conversar comigo todo dia. Né? Que Deus tinha prazer de fazer isso com Adão, né? Na viração do dia, todo dia Deus ia lá conversar com Adão. E quando ele pecou, né, errou, Deus foi. Mesmo assim. Mesmo assim. E você percebe que Deus, ele começa a instigar Adão à confissão, né? Por acaso. Sim. Por acaso você comeu o fruto. A gente fez um podcast aqui também com um pastor e a gente falou disso. Imagine se Deus amaldiçoasse Adão, né? Acabaria ali. Deus poderia, mas aí foi o que nós falamos aqui. Mas Deus poderia amaldiçoar você, porque você é pecador, poderia amaldiçoar você, né? E Ele não faz. É um Deus maravilhoso. O livro do Apocalipse, ele vai dizer que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto, né? Então, antes mesmo da criação de Adão, Jesus já tinha sido entregue, né? Charles Randall Spurgeon, né, grande teólogo, ele diz que antes que Deus dissesse haja luz, ele já disse haja cruz, né?
Deus sabia da queda, Deus sabia de tudo e por isso o plano original sempre foi a cruz, né? A cruz não é um plano B, a cruz é o plano A. Né? Sempre foi esse. Muito bom. Gente, você vê como que falar de Deus é algo, pra mim, depois que eu tive esse encontro que você falou, né? Pastor, como eu tenho sede cada vez mais de falar de Jesus, foi um dos motivos que eu criei esse canal. É um projeto novo, aqui de casa mesmo a gente faz, mas eu falo assim, Senhor, talvez seja para transformar pessoas, mas a primeira pessoa que o Senhor tem transformado com esse podcast sou eu. Que bom. Que estou aqui ouvindo, aprendendo, e o Senhor colocando em minhas orações, nas minhas orações, o Senhor colocando os temas e algo que eu vou vendo assim que Jesus vai trabalhando e promessas sendo feitas, porque eu sempre, desde de pequena, assim, eu sempre gostei de falar, fiz jornalismo e meu sonho era falar, aparecer nos lugares e nunca imaginava que eu ia falar, aparecer nos lugares, trazendo um tema, trazendo uma pessoa que é única na nossa vida, que é Jesus Cristo. Foi Jesus. O nome não foi eu que escolhi, foi Jesus que me trouxe. Quando eu pedi para ele o nome do podcast, na hora começou a tocar aquela música, o Único. Olha. E aí o Senhor testificou, o único. Senhor, eu sou o único. E você sabe que ele fez uma promessa também, né? Aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então uma certeza nós temos, ele está aqui, agora, conosco. Né? Com certeza. E eu sinto a presença, creio que vocês também sentem essa presença de Jesus. E é o que eu oro para que você que nos assiste, que você que já é uma pessoa que já sente essa presença, que já está firmada na fé, continue assim. E se você é uma pessoa que ainda não está firmada, busque ao Senhor, que Ele te dará promessas que cumprirão na vida dele, contanto, né, pastor, que você faça Sim. o que a palavra, né, nos ensina. Ouça a Deus, né? Se atentamente ouvires a Deus, né? Ouça a Deus. E como que eu ouço a Deus, pastor? Através da palavra. Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Procure uma igreja, né? Procure uma igreja séria, onde tem um pastor sério. Ouça a palavra de Deus. Vá buscar. Deus, eu tenho certeza que Deus tem algo para você. Vá buscar a Deus. Busque a presença de Deus. Peça para que Ele fale com você através dos pastores, através da mensagem bíblica, né? É muito bom você ouvir pela internet, ouvir, né, pregações, mas é melhor ainda você ir até uma igreja, sentar ali no banco, na cadeira e deixar Deus falar com você, né? É algo que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Eu falo que ir na igreja é o alimento que nós precisamos, né? Recarregar as baterias. Recarregar as baterias, nós precisamos, com certeza. Pastor, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua presença, que Deus continue te usando, te abençoando, que você possa transformar vidas, que é Amém. Isso que nós estamos aqui, e buscando sempre, levando sempre a palavra de Deus. Amém. Amém, Carol. Muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Sucesso. Que esse projeto possa alcançar muitas pessoas e mudar a vida de muita gente. Amém. Que Deus te use para isso. Amém. Amém. Muito obrigada. Até a próxima.